Noite, gente. Vamos dar continuação à nossa aula, onde a gente vai trabalhar preconceito, racismo e discriminação. Eu sei que vocês podem estar achando até um pouco cansativo estar falando sobre isso, mas quanto mais puder ser dito, trabalhado e estudado, melhor. É um problema que a gente enfrenta diariamente. Quem acompanha os jornais vê que é uma coisa que está acontecendo com muita frequência no Brasil, infelizmente. Nós, essa semana, tivemos um ataque brutal de racismo, onde uma pessoa perdeu a vida. Então, a gente tem que trabalhar bastante esse tema. E o que é o preconceito? O preconceito é uma opinião preconcebida. Exato. É quando você julga uma pessoa ou um determinado grupo, olha, sem qualquer informação ou razão. Você julga sem conhecer. É aquela velha questão, né? Você julga baseado no estereótipo, em alguma característica diferente. Você julga sem conhecer o que está realmente acontecendo. Não é isso? A gente faz um julgamento sem conhecer. É como eu já disse para vocês, o preconceito são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, né, um povo ou uma cultura. Às vezes a gente encontra costumes diferentes em alguém, a gente já faz esse pré-julgamento. Estereótipo a gente se baseia muito nessa questão do estereótipo, né? Que é caracterização de um indivíduo ou um grupo social, né? Feito com base em ideias superficiais. Ou seja, nós acabamos rotulando aquilo que nós não conhecemos. E que fique bem claro, né? Que a legislação considera crime qualquer forma de preconceito. O racismo é justamente isso, ó. O racismo é justamente a crença de que existem raças superiores à outra. É a mania de achar que uma raça é melhor, ela é superior do que outras. É menosprezar raças, menosprezar sem conhecer. Se faz o pré-julgamento e aí em cima disso se julga, muitas vezes sem nem ter embasamento. Não estou dizendo que é correto, eu digo sem embasamento, porque preconceito, racismo, discriminação, todas elas são palavras abomináveis. Abomináveis. E a discriminação é essa ação, ó. A discriminação é uma ação baseada no preconceito e no racismo. É o ato, né? É o ato do racismo e do preconceito. Aqui eu fiz essa tabela porque, assim, muita gente acaba confundindo, achando que é tudo a mesma coisa. E não é. Nós temos aqui o significado, uma série de coisas, significado, motivo, ó, resultados, manifestação, natureza, ação legal no Brasil e exemplos. Então, vamos lá. Nós vamos agora enfrentar aqui a questão do significado. O preconceito, olha bem aqui, o preconceito é uma opinião feita, né, de forma superficial, seja a uma pessoa ou um grupo, e olha isso aqui, não é baseada em uma experiência real ou na razão, tá bem aqui, ó, ou na razão. Então, o preconceito é essa opinião formada superficialmente, rotulando e não tem uma experiência real ou na razão. Já o racismo, olha aqui, já o racismo é a crença de que membros de uma etnia diferente possuem características, habilidades ou qualidades específicas dessa etnia, certo? É quando se determina características
baseadas em uma etnia, certo? E é isso que leva a esse conceito de uma raça superior ou de raças inferiores. A discriminação, ela refere-se ao tratamento injusto ou negativo que uma pessoa, um grupo, sofre, certo? Refere-se ao tratamento injusto que a pessoa sofre baseado em cima do racismo ou do preconceito. Tá aqui, ó. É o preconceito ou racismo em forma de ação. É em forma de ação. É o ato em si. O motivo do preconceito nada mais é do que a ignorância. É ignorância. Ignorância na ignorância ou em estereótipos, de você determinar um conceito sem conhecer. Já o motivo da discriminação, do racismo, é o resultado do preconceito causado pela antipatia, olha aqui, pela antipatia com pessoas de diferente cor de pele, costumes, tradições, idioma, local de nascimento. Então, vamos acabar com aquela mania de achar que o racismo é só questão de cor. Não. Tudo isso aí é questão de racismo. Tudo isso aí é racismo. Certo? A pele, costumes, tradições, idioma, local de nascimento. E a discriminação, o que é que motiva a discriminação? Vamos ver aqui, ó. Pode ser causada pelo racismo ou preconceito para com pessoas de diferentes idades, gênero, raça, habilidades, orientação sexual, educação, estado civil ou antecedentes familiares. Então, vocês podem observar que existe diferença entre esses três conceitos. Resultado. Bom, o preconceito leva a quê? Vamos analisar aqui. O preconceito resulta no racismo, na discriminação de uma pessoa ou de um grupo. Então, o preconceito tem como resultado o racismo e a discriminação. Já o racismo tem como resultado a discriminação ou preconceito por uma etnia, causando a diversos efeitos variados, como escravidão, guerras e xenofobia. A xenofobia é um problema grave que nós temos. E a discriminação, qual é o resultado? Leva à rejeição, à exclusão de pessoas, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, levando a bullying, a segregação e a exclusão social. Então, você veja bem, um preconceito e um racismo levam a discriminação, onde grupos de pessoas ou uma pessoa vai sofrer o quê? Bullying, segregação e exclusão social. Nós temos que tomar muito cuidado que nós estamos vivendo uma época que se fala muito de inclusão social, quando na verdade a gente sabe que infelizmente a exclusão social ela continua, ela é muito presente em diversos setores da sociedade. Nós temos a manifestação como crença, o racismo como crença, uma manifestação como crença, e veja bem, se o preconceito e o racismo tem como representação da manifestação a crença, a discriminação é a ação. Então, enquanto preconceito e racismo são crenças, a discriminação é o ato, é a ação, é o ativo. Natureza. Bom, quanto à natureza, nós sabemos que o preconceito é não consciente. O racismo é consciente e não consciente. Por que não consciente? Muitas pessoas cometem racismo e às vezes nem percebem que estão cometendo. Para vocês terem uma ideia, para algumas pessoas isso é tão natural que nem elas percebem, o que é um verdadeiro absurdo. E muitas vezes, quando a gente diz que a gente tem que se policiar muito no que fala, é por isso que às vezes, sem querer, nós podemos sim praticar o preconceito,
o racismo, como podemos ter um ato discriminatório com alguém ou alguma situação, certo? Então, todos eles, tirando o preconceito que é não consciente, o racismo e a discriminação, elas podem ser conscientes e não conscientes. Bom, com relação à ação legal no Brasil, como eu disse, nós sabemos que preconceito, racismo, discriminação, tudo isso aí é crime. Então, no Brasil, o preconceito não pode ser levado à justiça, pois não representa uma ação. Ele não pode ser levado na justiça, porque ele não representa uma ação, certo? Já o racismo pode ser levado à justiça de acordo com a Lei 7.716/89. Então, a pessoa que comete racismo pode sim ir na justiça. Pode. É crime. Já a discriminação também pode ser levada à justiça, até pela questão da prática. É a ação. É a ação do ato da crença, certo? Aí eu coloquei exemplos, por exemplo, uma pessoa achar que alguém com obesidade... Uma pessoa que, o exemplo, uma pessoa achar que alguém com obesidade não emagrece apenas porque é preguiçosa, é um ato preconceituoso. Uma pessoa ser considerada mais violenta apenas pela cor da pele é um exemplo muito grave do racismo. Um exemplo de discriminação, o fato de homens e mulheres receberem salários diferentes. Infelizmente, no Brasil isso acontece. Em Teresina existe uma loja em que os homens, eles têm um salário, a mulher ela trabalha recebendo em cima da comissão. Então isso é um ato discriminatório. Essa mesma loja, ela já foi processada inúmeras vezes, porque elas não contratam pessoas deficientes, elas não contratam negros e não contratam homossexuais. E a gente sabe que tudo isso aí são atos de preconceito, de racismo e de discriminação. Essa falta de tolerância com o outro tem crescido muito no nosso país. E por isso que se faz necessário uma lei, mas eu acho que a lei deveria ser mais dura. A lei ainda é muito branda diante de tanta situação que nós temos no nosso país. De acordo com essa lei 7.716, olha o que essa lei diz bem aqui. Serão punidos de forma desta lei os crimes resultantes, deixa eu botar aqui uma setinha, resultantes, de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por que nós vamos julgar uma pessoa pela sua cor, pela sua raça, pela religião, por uma procedência nacional, o preconceito social? Por que uma pessoa ela vai ser inferior porque ela tem uma opção sexual diferente? Será que eu posso dizer que existe um padrão sexual? Será que eu posso dizer, por exemplo, que um homossexual ele é diferente? Será que eu posso? Será que eu posso dizer que uma religião é diferente porque ela não segue os padrões da que todos... que a maioria da população frequenta, por assim dizer? Então, tudo isso aí é coisa que a gente tem que repensar muito na nossa vida. A gente não pode simplesmente julgar, apontar, criticar, sem conhecer. Quantas pessoas são criticadas por sua religião? Eu tenho uma religião totalmente diferente da católica. Por que eu cito a católica? Porque é a que predomina. Então, quer dizer que uma religião que seja diferente da que predomina, ela é errada? Não, é isso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar bastante para tirar todo esse preconceito, esse julgamento baseado numa opinião, baseado numa informação que muitas vezes a pessoa comete o ato do preconceito e nem sabe por que é que está tendo essa atitude. E olha que a pena para esses atos é de reclusão, viu? A pena é de reclusão, o que eu acho muito sério. Reclusão, olha aqui,
de 2 a 5 anos. E uma das alternativas para ela é uma das alternativas para criar uma postura rígida nesse mundo intolerante. E claro que a educação é a base de tudo. O que pode mudar realmente esse quadro é a educação. É o que nós fazemos. É tentar alertar vocês de uma realidade. Alertar, mostrar para vocês o que é certo, o que é errado. Certo? Na educação, o ensino brasileiro trabalha os temas transversais, que é justamente da pluralidade cultural e da orientação sexual. Que ela está baseada numa sociedade global, tolerante e democrática, certo? E isso é importante, muito importante. Igualmente com a inclusão da história da África, né, que nós vemos que foi incluído o estudo da cultura, né, africana, dos afrodescendentes. É uma forma de viabilizar o combate, né, a tanto preconceito, a tanto racismo. Criar cidadãos, como está bem aqui, que tem uma visibilidade mais justa, que possa mostrar, possa entender, compreender o que realmente é certo. E discriminação, olha aqui que eu coloquei. Discriminação e preconceito. Definição de preconceito, definição de discriminação na Convenção de 111 da Organização Internacional do Trabalho e Constituição Federal. Por que você colocou isso, professora? Porque bem aqui, essa Organização Internacional do Trabalho trabalha justamente essa questão. Ela tenta trabalhar a discriminação e o preconceito de forma mais coerente. Como eu disse no início, muita gente confunde os dois conceitos. No dicionário Aurélio, a definição de preconceito é a ideia preconcebida. Na de discriminação, é uma acepção, suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos e religiões. Vocês estão vendo aí? É a aversão. Já a discriminação é o ato de discriminar. É um tratamento preconceituoso. É como eu digo, enquanto essa daqui é o que você imagina, é o que você pensa, aqui é o que você pratica, certo? A discriminação, ela decorre do preconceito, não tem como. Bem aqui, essa convenção da Organização Internacional do Trabalho considera discriminação toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por fim alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento de matéria de emprego, profissão, ou seja, exceto aquelas, claro, da qualificação exigida, mas ela condena, trabalha justamente isso, tentar respaldar o trabalhador para que ele não tenha restrições no seu trabalho, dar oportunidade a todos, a brancos, negros, índios, pardos, certo? Então a gente tem que trabalhar isso como forma de redução da exclusão e sim procurar sempre praticar a inclusão social. Bom, gente, a nossa aula de hoje era essa. Façam a atividade e qualquer dúvida entre em contato comigo. Um bom fim de dia aí para todos vocês, né? Uma boa noite e até o nosso próximo encontro.